Vamos lá então, vamos dar uma continuidade no nosso projeto real. Na primeira aula vocês viram que a gente criou todo o esquema do banco de dados e eu expliquei o que significa o Flyway para vocês e expliquei o caso que a gente vai trabalhar aqui. Agora nessa aula 2 a gente vai criar as entidades representando todas as tabelas do nosso banco de dados. Tá? Então a gente vai criar na camada de domínio, perfeito? A camada de domain. Não esqueça, né? Se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui em cima para te linkar lá para o primeiro vídeo, porque sem assistir o primeiro vídeo, tu não vai conseguir dar continuidade no nosso sistema. Mas se você também é um entusiasta e gosta de ver pessoas programando, fica aí, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa playlist que vai ter muito conteúdo valioso. Então, vamos comigo. Então, vamos lá, pessoal. A gente já montou toda a parte do esquema do nosso banco de dados. Agora a gente vai criar aqui os domínios. Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu projeto principal, vou criar um pacote chamado domain. Poderia ser entity, poderia ser model, poderia ser do jeito que você quiser. Eu vou criar como domain para futuramente, se eu quiser mudar de arquitetura depois, eu possa mudar de forma mais fácil. Então, eu vou criar a primeira classe de domínio, que vai ser o aluno. Então, aqui, classe de aluno, ela vai ter um @entity e ela vai ter um @table para a gente colocar aqui o alunos, tá? Automaticamente, ele já está dando um erro aqui que eu preciso ter um atributo de chave primária aqui, né? Então, eu vou criar um long id, e esse long aqui, ele vai ter o meu generated type, a minha estratégia de geração. Então, ela vai ser o identity, porque eu quero que o banco gerencie esse ID para mim. E agora a gente vai criar as colunas que tem na tabela, né? Então, vamos botar aqui, ó, private, string nome. Vamos criar aqui um private local date, que a gente vai chamar de data nascimento. Só que eu quero que vocês observem o seguinte, o Flyway, ele criou a tabela de data. Vamos pegar aqui esse esquema public, alunos, columns, ó, data underline nascimento, tá? Porque na nossa script de criação, ele tá aqui, ó, data underline nascimento. No padrão Spring, de Java, né, de nomenclatura, fica assim, né, data nascimento. Então, o que a gente tem que usar? Tem que usar o @column para a gente fazer a troca do nome. Então, nome igual a data nascimento. É esse o nome que a gente vai utilizar aqui na nossa entidade, certo? Depois a gente vai colocar aqui as outras colunas básicas. Então, o sexo, eu já vou colocar aqui que ela vai ter nome sexo, que não precisaria, mas vou botar um length de 1, já tá? Nessa anotação aqui. E agora eu vou colocar as outras coluninhas. Então, a gente colocou um telefone, a gente colocou um celular, a gente colocou... Agora que eu vi que a gente colocou CPF, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Observação. A gente colocou o endereço nessa tabela aqui, poderia estar separada, mas não vejo necessidade neste momento. É o número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP, criado em, né? Então, private, complemento, o bairro, a cidade. O que mais que eu tenho aqui? O estado. Vou colocar o @column nele. O que ele está cismando no length 100, né? Estado eu não preciso trocar, mas o padrão já puxa nomes. Length 2, que são siglas. O CEP. Vou colocar o local date time para a gente colocar o criado em. Então, mais uma vez, é uma data criado em. O nosso banco está com underline. Então, a gente não pode esquecer do column name criado em.
tá? E a mesma coisa para o atualizado em. Então, vou copiar de cima, vou colar embaixo, e vou colocar atualizado em. O que eu vou fazer aqui nessa entidade, cara? Eu vou criar aqui alguns métodos de pré-persistência de dados. Para que isso? Para eu garantir que o criado em ele pegue a data atual. Por mais que eu coloquei no banco de dados para fazer isso, se eu não me engano, um default, né? Vai que o banco está hospedado em outro lugar com um time zone diferente do meu Spring, do meu servidor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui, pré-persist, que eu quero que seja a hora do meu servidor back-end, tá? Então, eu vou colocar aqui o criado em com o local datetime.now. Sempre que eu for atualizar o meu banco de dados, então eu vou vir aqui, public, eu vou fazer um pré-update. Então, vou colocar aqui um pré-update, tá? E agora o que eu preciso ter é os métodos, basicamente, gets e sets aqui dentro dessa classe. Eu usei o Lombok, mas eu vou usar os métodos tradicionais aqui para ficar mais explícito aqui para vocês. Então, ó, se você estiver utilizando o IntelliJ, basta dar um botão direito, vir aqui em mandar gerar, getters and setters, seleciona todos os atributos e a classe vai ficar enorme assim, tá? Por enquanto a gente vai fazer isso daqui. Agora a gente vai criar o domain da modalidade. Beleza? Então, mesmo padrão, um @entity, um @table com o nome de modalidades. Claro, eu poderia pular toda essa parte, fazer uma correria aqui, mas a ideia é que desde o iniciante até o mais experiente consiga capturar detalhes que eu estou fazendo aqui, né? E ter mais conhecimentos também na prática, certo? Então, eu poderia fazer algo totalmente sofisticado que só sênior iria entender. A ideia não é essa desses vídeos, né? Então, não adianta nada eu criar algo sem explicação. Um nome, se eu não me engano, na tabela de modalidades, eu coloquei um ativa. Boolean. Ativa, vamos botar o padrão true. E aqui só os gets e sets, não preciso fazer mais nada. Então, botão direito, generate getters e setters. Lembrando que a IntelliJ tem 30% de desconto utilizando o cupom MatheusLFC, tá joia? Modalidade é pequenininha. A tabela agora vai ser a de graduação. Então, ela também vai ser um @entity, um @table, graduações. Beleza. Vai ter que ter o ID, eu vou copiar daqui para não precisar editar tudo isso. Achei que o autocomplete ia colocar para mim. Então, se eu não me engano, eu tenho o nome. Eu vou ter um vínculo, né? Eu tenho uma FK. Uma modalidade pode ter várias graduações, então eu tenho que amarrar e vincular a modalidade aqui. Many to one. Com lazy, preguiçoso, né? Tá? Então isso vai fazer, quando eu fizer um select na tabela, eu só vou carregar os dados que realmente, quando importa, eu vou carregar aqui a modalidade, né? Então, por exemplo, eu vou fazer o select na modalidade, não preciso trazer as graduações. Então, só se eu fizer um select nas graduações e fazer o uso disso, né? E vamos colocar aqui um join column name, modalidade underline ID. E agora, os métodos getSets. Então, pessoal, observem a instrução many to one, tá? Uma modalidade pode ter muitas graduações, tá certo? Botão direito, generated getters and setters, enter. Pronto.
Perfeito. Agora vamos fazer a modalidade, a entidade de plano. Então, botão direito, New, Java Class, plano. Está acabando a água do meu ar-condicionado? Não. Então vamos lá. Entity, table, name, planos. Faça junto comigo, pessoal. Faça junto comigo que nada é por acaso. Então, ID, private, string nome. Vamos colocar planos, coluninha, valor mensal. Então, vamos botar aqui private. Sempre para valor em Java, utilize Big Decimal, tá, gente? Sempre. Valor mensal. Então, vamos trocar aqui para name, valor underline mensal. Beleza. E aqui o plano ele vai ter que também estar vinculado aqui à modalidade, né? Então, modalidade, mesma coisa, a gente vai usar o many to one para isso. E um join column, modalidade underline ID. Criar os métodos gets e setters. E tá feito aqui essa tabelinha aqui de plano. Ah, faltou o ativo, né? Faltou o ativo. Tem ativo? Tem. Então faltou o ativo aqui. Private boolean ativo igual a true. Beleza. Vamos criar aqui. Beleza. Poderia ser isativo, né? Mas vai assim. Show de bola. O que eu vou fazer aqui? Eu lembro que quando eu criei o meu Flyway, para fazer a matrícula, eu coloquei aqui, ó. Check status em ativo, encerrada e cancelada. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar aqui um pacote chamado enums. E vou criar o meu enum primeiro. Então, eu vou botar aqui, ó, status matrícula. Ele vai ser um enum. E aqui dentro do parênteses eu vou colocar ativa, encerrada e cancelada. Perfeito? Então, esse aqui vai ser o enum. Daí eu vou criar agora um domínio, uma entidade, matrícula. @entity, @table, name, matrículas. Beleza. Vou criar o ID, então deixa eu pegar daqui. Show de bola. Vou colocar aqui a data da matrícula. É isso, né? Vamos olhar aqui. Matrículas, colunas, data matrícula, data dia vencimento, data encerramento. Então, vou botar aqui, ó. Local date. Data matrícula. Vai ter que ter o name. Dia vencimento, né? Beleza. Data encerramento. Beleza. Agora a gente vai colocar aqui o status matrícula. Vamos colocar um padrão que vai ser o ativa. Enumerated string. Pronto. Agora a gente vai colocar o aluno. Mesma coisa, um aluno pode ter várias matrículas em várias modalidades, né?
Então a gente vai vir aqui e vai botar o join column name aluno ID. E a gente vai fazer aqui também uns pré-persist, igual a gente fez, tá? Então nós vamos fazer o seguinte: public void pré-persist data matrícula igual a null. A gente vai botar aqui um local date.now e a gente não pode esquecer de colocar o pré-persist para quando ele chamar essa entidade aqui, ele já fazer essa verificação. E agora só precisa dos métodos getSetters. Então, generate getters and setters. Perfeito. Tá uma fumaçada aqui, né? Olha como é que tá o meu quarto, tá todo borrado do meu ar-condicionado. Show de bola. O que mais que nós temos aqui, só para a gente finalizar? Matrículas modalidades. Então, os dois primeiros vídeos vão ficar longos. Desculpa. Matrícula modalidade. Mas é algo que eu precisava fazer há muito tempo, essa migração. Então, já vou fazer junto com vocês. Matrículas modalidades. Já vou jogar o ID aqui. Deixa eu me recordar como é que eu criei essa tabela. ID, tal, plano, data início, data fim. Tá, então vamos pegar aqui. Private, local date, data início. Beleza. Data fim. Agora, aqui, matrícula ID, matrícula e tal, a gente vai fazer tudo o processo de many to one. Pronto. Nem adianta eu dar Ctrl C, Ctrl V, porque eu vou ter que trocar, né? Ah, vai. Vamos botar aqui modalidade underline ID. Modalidade. Pronto. Tem o graduação e o plano ainda, né? Graduação e plano. Então, vamos botar aqui. Plano. Tabela de plano. Plano ID. Graduação. Pronto. Vamos criar o pré-persist aqui também. Public void pré-persist. E a gente vai colocar assim: se a data início for igual a null, vai ser um local now. Então, pré-persist. Agora vamos montar o getSets aqui também e tá feito. Braçal, né? Por mais que a gente tenha algumas facilidades, isso aqui é braçal. Então, a gente vai criar mais um domíniozinho. Na verdade, vamos criar um enum primeiro. Status fatura. Vamos criar um enum para a gente colocar os status. Aberta, paga, cancelada e vencida. Então, vou dar um enter. Aberta, paga, cancelada e vencida. E agora a gente vai criar aqui o domínio, que vai ser o fatura matrícula @entity @table faturas matrículas
Vamos criar o long ID. Estratégia. Deixa eu ver qual é que eu criei. Matrícula ID, menu tá, data de vencimento, valor, data de pagamento, data de cancelamento, status. Então vamos lá. Private, local date, data, vencimento. Pronto. Para ficar bom para vocês enxergar. O valor. Data de pagamento. Beleza. Data de cancelamento, é isso? É, data de cancelamento. Beleza. Vamos pegar aqui o status agora. Fatura. Vai ser sempre aberta por padrão. E a gente vai colocar aqui o enumerated type como string, né? E agora a gente vai fazer o private matrícula manage one lazy join column name matrícula underline ID e os gets e sets. Pronto, perfeito. Para esse projeto eu quero usar a JPA Specification para gerar uns relatórios, usar a Native Query, tá? Então vai ser bem legal. E aqui no domain faltou a última de assiduidade, que eu resolvi criar por último, assiduidade. Então eu vou vir aqui e vou colocar o @entity, o @table, assiduidade. Nesse caso eu nem precisaria, porque é o mesmo nome, né? Deixa eu pegar aqui isso aqui. Deixa eu ver o que eu botei na assiduidade. Matrícula ID, data de entrada e data de saída. Então vamos criar aqui primeiro a data. Beleza. E o matrícula. Vamos copiar daqui, ó. O many-to-one. Pronto. Vamos criar um pré-persist para essas datas. Então, public void pré-persist. Se a data de entrada for nulo, a gente coloca, né, a presença automático. E vamos criar os métodos gets e sets. Então, botão direito, generate, getters and setters. E pronto, tá feito toda a nossa tabela de todas as nossas entidades mapeadas aqui. Tá? Então, enance e todas as tabelas conforme combinado para essa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar em suas redes sociais e assista o primeiro vídeo, hein? Dá aquela moral, aquela força. Tamo junto.